continuando a história do piano, a gente deixou o piano na faculdade, fizemos som, todo mundo saiu feliz da vida, né? Aí, bom, fomos para casa. No dia seguinte, quando eu botei o pé na faculdade, eu encontrei o Lucas, que era baterista dessa banda com a qual eu tocava na época, e que foi a primeira pessoa que eu conheci na faculdade, enfim, é um dos meus maiores amigos até hoje. E o Lucas vira pra mim e fala: meu filho, ele tem mania de chamar todo mundo de meu filho, a parada do piano deu merda. E o cara, pô, o que houve? Ele pô, a direção do instituto tá bolada aí com a gente vai ter que ir lá fazer uma reunião com eles e vamos tomar esporro. Eu falei, agora fazer o quê, né? E fomos lá, né? A gente chegou na sala da direção, claro que de cara a gente tomou um esporro, né? A gente ouviu aquelas coisas de sempre, assim, que vocês são muito malucos, como é que vocês fazem uma porra dessa? Eu só tenho notícia de aluno aqui quando o aluno faz merda e eu tenho que dar um esporro. Eu nunca recebo, um telefonema para dizer que o aluno está com um projeto muito maneiro, que o aluno está querendo desenvolver alguma atividade dentro da universidade. Eu só recebo telefonema para dizer que o aluno fez merda. Pô, como assim vocês pegaram um piano, cara? Aí, bom, a gente foi lá e explicou para ela toda a circunstância, né? Explicou que o piano estava ali há muito tempo, que estava abandonado, né? Que a gente resolveu doar ele para a universidade, porque a gente queria ver alguém tocando naquele piano, etc. e tal. E é incrível, né? Quando a gente falou que a nossa intenção era doar esse piano para a universidade, né? Universidade Federal, aí tudo muda de figura, né? A diretora ficou feliz da vida, achou aquilo muito maneiro e disse que, inclusive, o diretor da escola de música da UFRJ na época era amigo dela e que ela ia ligar imediatamente para ele e que a gente ia conseguir um jeito de doar esse piano para a escola de música da UFRJ, porque ela sabia que na época ele estava com um certo déficit de piano para os alunos e tal, e aí a gente ficou muito feliz com isso, né? A gente falou, naquele mesmo momento ela ligou, e a gente falou com o diretor da escola de música, que ficou super feliz. Falou, claro, reforma o piano todo, a gente consegue uma verba da universidade aqui para isso, ele vai ser muito útil, a gente está precisando. Pô, fico muito feliz. Inclusive, pô, vocês são da filosofia, não são do curso de música, mas eu dou um jeito de conseguir que vocês cursem quantas e quais matérias vocês quiserem aqui na escola de música, porque ele sabia que a gente também era músico, que a gente tocava, né, e trabalhava com isso. E, inclusive, vou dar um jeito de descontar crédito para vocês daí para filosofia, e pai, todo mundo ficou muito feliz. E aí, bom, fomos embora para casa de novo depois desse dia. E no dia seguinte, né, vamos dizer assim, o dia 3, a gente não foi para a faculdade, porque apareceu para fazer no fim dessa semana, que seria 2, 3 dias depois, um show bastante importante para a gente fazer com a banda. Era um show que ia rolar uma graninha legal, com uma estrutura bem legal e tal, e que era fundamental, porque a gente era duro, né? De certa maneira a gente ainda é meio duro, mas naquela época a gente era realmente duro, e a gente catava as moedas para conseguir ensaiar no estúdio uma vez a cada 15 dias, sacou? E aí uma banda nunca vai para frente se você ensaiar uma vez a cada 15 dias, sabe? A gente precisava ensaiar mais vezes. A gente pegou esse show porque ele ia pagar um cachê legal que ia possibilitar que a gente comprasse um equipamento para a gente poder ensaiar em casa. E isso foi fundamental, porque depois desse equipamento a gente passou a ensaiar 3, 4 vezes por semana e a banda evoluiu muito a partir daí, ou seja, foi importantíssimo pegar esse show. E a gente já tinha noção da importância desse show antes, né? Então a gente decidiu que a gente ia matar aula durante os 2, 3 dias seguidos aí, para ficar ensaiando o dia inteiro sem parar, para conseguir fazer um bom show e merecer esse cachê. Então a gente ficou uns dias sem botar a cara na faculdade. Quando foi a próxima vez que eu voltei à faculdade, eu encontrei também já na chegada um outro camarada que foi meu veterano lá, que foi a pessoa que organizou a recepção dos calouros no período que eu entrei, e que é um sujeito muito simpático, muito gentil, assim, uma pessoa que tem muita preocupação assim, com os alunos, com o bem-estar das pessoas, né? Que é o Samu. O Samu sempre teve uma alma de professor, né? Ele é uma pessoa, enfim, Samu, eu não te vejo há muitos anos,
A gente não tem contato, mas, pô, se você ver esse vídeo, eu quero te mandar um abração. E aí o SAMU me encontrou e falou, aí, meu irmão, a história do piano deu merda. Aí eu, porra, de novo, cara? Qual foi a merda dessa vez? Aí ele falou, rapaz, primeiro brotou aí a Polícia Civil com um coroa, dizendo que vocês roubaram o piano e que tal, e que ele vai meter vocês na justiça, e a polícia já queria sair levando vocês, só que como vocês não estavam na faculdade, eles foram embora e ficou por isso mesmo. Mas ele falou que essa parada vai dar merda, ele vai botar vocês na justiça e ele vai meter vocês em cana por furto do piano e não sei o quê. E aí depois apareceu uma equipe de televisão querendo gravar entrevista sobre o roubo do piano e etc e tal. E a gente falou, caraca, meu irmão, agora a merda fedeu mesmo, né? E aí, bom, resumindo essa história, esse coroa prestou queixa na Polícia Civil, né? Porque, como eu disse, a gente pegou o piano na frente de todo mundo à luz do meio-dia e carregou, e paramos a Avenida Passo para carregar o piano. Então, assim, não foi difícil o tal do coroa saber para onde que a gente levou esse troço, né? Só que a faculdade é federal, né? Então, assim, teve um problema de jurisdição ali entre a Polícia Civil e a Polícia Federal. E isso gerou, enfim, né, o processo teve que sair da Polícia Civil e ir para a Polícia Federal. Isso gerou uma série de burocracias que demorou um pouco esse processo. De qualquer forma, passado um tempo, a gente foi chamado para depor. Fomos eu e o Lucas, porque, como eu disse, nós dois fomos os únicos que deixamos o nome lá, né? Então, das 7 pessoas que participaram da história, só nós dois fomos implicados nesse processo. E a gente foi depor. Quando a gente foi depor, a gente não tinha advogado, né? A gente era um monte de cabeludo maluco que só pensava em rock and roll, com todo mundo com 20 anos, e tipo assim, a gente não tinha advogado. A diretora do instituto, pô, que tinha gostado muito da nossa atitude, né, de doar o piano para a universidade, coisa e tal, ligou para a escola de direito da UFRJ e conseguiu um cara que eu agora não me lembro o nome dele, mas assim, eu sei que ele era tipo um dos maiores nomes do direito brasileiro. É um sujeito que é um dos maiores, eu não sei se ele ainda está vivo, mas é um dos maiores criminalistas, né, do país, e que aceitou representar a gente. Ele montou o processo, encaminhou e tudo mais, e acompanhou a gente para fazer esse depoimento. Quando a gente foi fazer esse depoimento, ele falou o seguinte, olha, já que só vocês dois foram implicados, vocês não podem dar o nome das outras pessoas, porque senão, além de furto qualificado, que foi o artigo que a gente foi indiciado, vocês ainda vão ser indiciados também por formação de quadrilha. Aí o caraca, mas por que é furto qualificado? Pô, pelo menos a gente é qualificado por alguma coisa, né? Eu ainda fiquei zoando, mas assim, ele falou, cara, é furto qualificado porque a lei brasileira entende que se você furta um objeto que tem um valor subjetivo, né, tipo um instrumento musical, uma obra de arte, uma coisa assim, você só pode ser uma quadrilha especializada. Eu acho que há controvérsias a esse raciocínio, mas enfim, por essas e outras, a gente foi indiciado do que era na época o artigo 155, furto qualificado. Fomos lá, demos um depoimento, contamos para o escrivão essa história toda e dissemos para ele que a gente foi ajudado por transeuntes. Aí você imagina a cena bizarra que eu descrevi para o escrivão, né? Que era eu e o Lucas sozinhos, 2 magrelos, tentando carregar um piano. E aí os transeuntes se compadeceram da nossa desgraça de tentar carregar um piano sozinho e ajudaram a gente a levar esse piano. Essa foi a história que foi para a justiça. Ok. Contamos toda a história, né? Fizemos questão de deixar bem claro que o nosso propósito era doar esse piano para a universidade pública e tal, que não era uma atitude mesquinha, papapá e tal. Ok. O processo correu, foi parar na Polícia Federal, a Polícia Federal trabalhou em cima, depois voltou para a Polícia Civil, depois foi lá para o jurídico, parará. Eu sei que durante esse tempo aí de burocracias que rolou, esse camarada que estava representando a gente, que era da Escola de Direito, ele teve alguma situação, não sei se foi de trabalho, se foi de saúde, eu não me lembro agora, mas que ele teve que se ausentar e a gente acabou ficando sem advogado novamente. Aí, na hora que a gente ia ter que encontrar o juiz, a gente estava sem advogado, sacou? Aí nessa hora apareceu a Bianca. Aliás, Bianca, também não falo com você há vários anos, mas tenho muita saudade, pô, quero dizer que eu gosto muito de você é uma pessoa fantástica, maravilhosa, e que eu não vou esquecer nunca de você na minha vida inteira. Um beijão pra você, Bianca. A Bianca era uma amiga nossa,
que estudava no curso de Ciências Sociais, lá no mesmo instituto onde a gente estudou. E ela já era formada em Direito. Ela tinha feito Direito e depois foi fazer Ciências Sociais. E além de ser formada em Direito, ela era filha de uma mulher que era uma grande advogada, também assim, super respeitada, enfim. Bianca nessa época estava ainda fazendo a prova da OAB e, portanto, ela não podia assinar o processo. E aí a mãe dela assumiu o processo junto com ela. Então a gente passou a ter a Bianca e a mãe dela nos representando nessa história. E foi com elas que a gente foi encarar o juiz. Quando a gente chegou lá no fórum para conversar com o juiz, na sala do juiz lá e tal, não foi tipo aqueles julgamentos de filme, né, que tem um tribunal e pá, e aquela... Não, a gente foi encontrar o juiz na sala dele, enfim. Primeiro a Bianca e a mãe dela tiveram um particular com o juiz. Eu e o Lucas ficamos esperando no corredor e depois a gente foi chamado para entrar. Quando a gente foi chamado para entrar, a primeira coisa que o juiz fez quando olhou para nossa cara foi: bom, agora os doces bárbaros estão completos. Eu já estava aqui conversando com a Gal e a Betânia, agora me entra a Caetano e o Gil. Ele falou isso em tom de deboche, porque a gente era um monte de cabeludo e ele quis dizer que a gente era um monte de hippie doido. Mas, ok. E aí ele primeiro deu um esporro na gente. Aliás, parece que isso é praxe, né? Primeiro a gente sempre toma um esporro. E aí depois a gente tem a oportunidade de desenrolar, né? Ok. Primeiro ele deu um esporro na gente. E aí quando eu fui querer contar para ele: não, mas não é bem assim. Ele falou: cala a boca. Cala a boca, que aqui você só fala se eu mandar falar. Se tu abrir a boca de novo, eu vou te dar voz de prisão. Eu... Ok, né? E aí, bom, ele deu um esporro na gente e falou que ele se recusava a julgar esse caso, porque a justiça brasileira, pô, fica muito ocupada com um monte de casos desimportantes, e isso atravanca a vida de muita gente que tem a sua vida, de repente, dependendo de um processo ir adiante, e para não ficar ocupando a justiça brasileira com um caso que ele considerava uma molecagem e não um crime. Falou: vocês agiram como moleques, né? Eu considero vocês imaturos, considero vocês completamente inconsequentes, mas eu não considero isso um crime, principalmente porque a primeira atitude de vocês não foi esconder o piano dentro de casa e ficar com ele para si, foi doar ele para uma universidade pública de ensino de música e tudo mais. Falou: vocês foram ingênuos, foram idiotas, mas eu não considero isso um crime, eu considero isso uma molecagem. Então eu me recuso a julgar isso, vocês vão ser liberados, mas que aprendam a lição e não façam mais esse tipo de idiotice. E aí, bom, a gente saiu dali feliz da vida, achando que tinha conseguido se livrar da história e que o piano finalmente ia poder ir para a escola de música. Ledo engano, porque esse coroa que estava processando a gente, que até então a gente não tinha visto nem os cornos, a gente não sabia da história dele, não sabia absolutamente nada, ele recorreu. O advogado dele, se não me engano, era sobrinho dele ou qualquer coisa assim. E, enfim, depois a gente veio a saber que realmente o que ele queria, ele era um oportunista, né? Ele queria arrancar um dinheiro da gente. Ele estava cagando para aquele piano até o momento que a gente pegou o piano, e quando a gente pegou o piano, ele viu uma oportunidade enorme de fazer um dinheiro fácil em cima da gente. Ele recorreu e isso foi parar na segunda instância. E aí, bom, é mais um capítulo da história.